Caros amigos, muito bom dia. Ah, Falo daqui de Niterói, estado do Rio de Janeiro, e eu estou olhando para o tempo está fechado ainda, né? Tá, não está chovendo, mas está fechado e está calor aqui em Niterói, estado do Rio de Janeiro, tá? Tá abafado, tá? E amanhã é feriado nacional aqui no Brasil, tá? 12 de outubro, tá? É dia de Nossa Senhora de Aparecida, tá? E não querendo desrespeitar esse dia, tá? Já que eu sou católico apostólico romano, e então resolvi, tá? Gravar esse vídeo hoje, tá? Nossa Senhora de Aparecida, tá? O nome completo é Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, tá? Então, tá? Nada mais é do que, tá? Nossa Senhora da Conceição. E a minha avó portuguesa, ela faleceu aos 94 anos, tá? Diferentemente de mim e do meu pai, que faleceu aos 49, ela faleceu aos 94, e meu pai é invertido, aos 49. Ela fazia a chamada dieta mediterrânea, tá? E talvez por isso ela tenha vivido até os 94 anos, tá? Mas meu parente que é mais longevo foi um tio-avô brasileiro que faleceu aos 96 anos. Mas também ele era magrinho, tá? E fazia... E não comia tanto assim, não. Tem um tio-avô português aqui em Niterói, que também está com 93 anos. Esse aí, tá? Não levava uma vida regrada, tá? Em termos de alimentação. E ele perdi um pouco o contato com ele, tá? E ele está com 93 anos aqui em Niterói. A última vez que eu vi foi há 4 anos e meio atrás. Então eu estou falando isso porque eu faço muito parênteses, né? E muito bem, é porque eu pensei, quando criança, em enviar para Portugal para minha avó, tá? A minha família em Portugal é de Ponte de Lima, tá? Há em várias cidades de Portugal e na França, como vocês dizem, em Portugal, em França, né? E eu pensei, daqui do lado do Brasil, eu tenho parente na Alemanha, tá? Em Frankfurt. Então eu pensei, tá? Em enviar mandar para ela alguma coisa daqui do Brasil e que seja de cunho religioso, né? Aí eu tive a ideia de mandar, tá? A imagem da padroeira, da Santa Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. Antes, era como em Portugal, era Nossa Senhora da Conceição. E repetindo, tá? Nada mais é, a Nossa Senhora de Aparecida nada mais é que Nossa Senhora da Conceição, que apareceu em Aparecida. Aparecida do Norte, o nome da cidade, tá? No Rio Tietê, quando era limpo, né? Ainda existe uma parte limpa e uma parte super poluída, né? E que essa parte super poluída fica na capital do estado de São Paulo mesmo. Então,
E eu pensei em enviar para ela de presente, mas depois eu pensei, olha, ela vai achar que isso aqui é um, um objeto, um ícone de macumbaria. E daí eu comecei a questionar, né, a questão da raça e cor da imagem de Nossa Senhora. Hoje, esse é o objetivo do vídeo, tá? Então, eu estou fazendo hoje porque amanhã é o dia, é feriado nacional. O Brasil ainda é um país católico, romano, tá? A priori, né? E o feriado deveria ser para católicos, tá? E não para fiéis ou crentes de outra religião. Aliás, eu descobri que aqui no Brasil tem até uma religião chamada Via Luciferiana, onde o símbolo é um bode. Esse negócio aí é complicado, né? Então, eu pensei em enviar para minha avó essa imagem, mas depois pensei, acho melhor não, tá? A história é mais ou menos a seguinte, tá? Havia um nobre português, né? Creio eu. Havia um nobre que estava de passagem na região e talvez até brasileiro, aí eu tenho que checar, tá? E creio que era português mesmo. E aí foi solicitado a pescadores, né? Foi requisitado a pescadores, tá? A pesca para a realização de um banquete para a recepção deste nobre português. Eu acho que era um conde. Me desculpe se eu estiver equivocado quanto à nacionalidade do nobre, tá? Eu creio que era português. Então, os pescadores, tá, não conseguiam pescar absolutamente nada. E quando eles, tá, pescaram uma imagem quebrada em 2 ou 3 partes, tá? Eu não sou leigo no assunto, tá? Eu não sou nenhum teólogo, nenhum especialista. Então é mais ou menos a história é mais ou menos assim. Então eles conseguiram pescar uma imagem de Nossa Senhora da Conceição quebrada em 2 ou 3 partes. Daí houve uma abundância de peixe. Tá? Posterior a esse fato, a posteriori, houve uma abundância de peixe. Então, se considera como sendo um milagre. Tá? Eu assisti a algumas aulas de um teólogo chamado Professor Felipe Aquino, tá? Pela televisão. Tá? Ele pertence a uma, digamos assim, uma seção, tá? Da Igreja Católica Apostólica Romana aqui no Brasil, que é chamado de Movimento Pentecostal Carismático, e que infelizmente ela se aproxima muito das seitas pentecostais, porque ela copia muita coisa, tá? Da protestantes ou crentes ou agora chamados de evangélicas. E existe até uma comissão da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem viés de esquerda, que ela procura fiscalizar para saber se esse chamado movimento carismático não está se aproximando demais dessas seitas evangélicas, tá? Mas as aulas dele são interessantes, tá? E principalmente, então, o nome da comunidade religiosa é Canção Nova, tá? Eu não acompanho mais, mas havia um programa chamado Pergunte e Responderemos, que para mim, infelizmente, foi Pergunte e não responderemos, tá? Então,
Muita gente reclama que faz pergunta e porque é um assunto que eles julgam muito delicado, então eles não tocam no assunto, tá? Então esse professor, ele explicou, professor Felipe Aquino, ele explicou que, né, o óbvio, né, que nós sabemos que o custo para que não haja profanação de imagens, muitas vezes quebradas, antigas, tá? A pessoa, ela ou enterra, é aconselhada pelo padre a enterrá-la, ou naquela época se jogava também no rio. Então isso que deve ter acontecido, tá? E há uma reportagem de uma antiga revista Veja brasileira que ela diz o seguinte, olha, tá? Nossa Senhora de Aparecida, que eu já expliquei que nada mais é que Nossa Senhora da Conceição, antes a padroeira do Brasil, ainda a padroeira de Portugal, Santa Padroeira, e aí a seguir no Brasil Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, ou simplesmente Nossa Senhora de Aparecida. E essa revista Veja antiga, ela diz o seguinte, era a matéria de capa, Nossa Senhora de Aparecida é branca, tá? Bom, houve, tá? Hoje você, quando compra uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, ela vem, tá, em gesso, tá, ou em resina, toda preta, cor de ébano, toda preta, tá? E na maior parte das vezes é made in China, tá? E isso é uma deturpação para agradar a um movimento, tá? E claro está que na Igreja Católica Apostólica Romana existem santos negros, tá? Mas não é o caso. E o que eu não gosto é da mentira histórica, tá? E a Igreja Católica aqui no Brasil perpetua essa mentira histórica. Eu soube que foi levada uma imagem dessa santa para Portugal, no Santuário de Fátima, tá? E essa imagem, tá? Segundo os cientistas contam, historiadores e repórteres, jornalistas, tá? Ela, na verdade, ela foi feita, era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição em terracota. E a terracota, ela tende a um tom de vermelho, tá? E a melhor explicação para que ela não chegou a ser enegrecida, tá? Né? Mas quando construíram a primeira capela, tá? Em homenagem a essa santa, tá? E há vários critérios, né, de Nossa Senhora, né? Esse também seria um critério de aparição, né? Eu acho forçoso, né? Para mim, a aparição seria mais Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, tá? Nossa Senhora de Guadalupe, tá? Então, quando essa imagem foi levada em terracota, e não em ébano, né, em terracota, ela foi levada para a primeira capela, tá? Os fiéis, tá? Começaram a iluminar a capela com velas, né, e acender velas para fazer orações, e ela foi defumada, então um pouco escurecida, tá? Mas jamais enegrecida, tá? Como nós vemos hoje, como falei, imagens fabricadas na China, tá? Como retratando ela como sendo uma mulher negra. E segundo o professor Felipe Aquino, tá?
Essa região, tá, da Palestina, é uma região em que havia brancos, tá? Isso segundo o professor Felipe Aquino, tá? Pessoas branquinhas, como ele disse. Agora, tá? Parece que por 200 anos ninguém nunca ouviu falar no Brasil sobre essa história da Nossa Senhora de Aparecida. 150 a 200 anos, não me recordo o tempo exato. E ela ficou famosa, principalmente, quem deu mais propaganda foi a Dona Princesa Isabel. Princesa Dona Isabel. Então, ela presenteou a imagem com um manto azul e colocou uma coroa nessa imagem, uma joia, uma coroa, e que no governo de Dilma Rousseff, tá? Não sei para onde foi parar essa coroa, porque substituíram essa joia, tá? Que foi presenteada pela Princesa Isabel, princesa regente do Brasil, tá? Então, aí nós temos a seguinte situação, tá? Dom Pedro II era almirante, mas também era maçom, e foi traído pela maçonaria. E haviam clubes abolicionistas, e eles eram abolicionistas, creio eu, tá? É claro que eu não falei no vídeo anterior, houve pressões internacionais da Inglaterra, dos Estados Unidos, tá? Para a abolição da escravatura, né? Primeiro veio a lei de proibição do tráfico negreiro, tá? Depois veio a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, eu acredito eu, que foi nessa ordem cronológica, tá? Salvo engano, tá? E depois a efetiva abolição da escravatura. Então, você soma 2 mais 2 são 4, tá? Isso leva ao quê? Ao movimento negroide, tá? E à mentira histórica, tá? A primeira imagem estaria na França, a segunda revista Veja. Uma revista antiga, eu não tenho ela aqui, tá? Feita em terracota, tá? E acerca de Nossa Senhora da Conceição. O arcebispo de Aparecida, tá? Poxa, realmente é aquilo que eu falo, tá? O critério vocação é um critério muito importante que não é respeitado, tá? Então entra qualquer um. E o arcebispo de Aparecida, tá? Toda hora ele fala, tá? Amanhã ele vai falar, tá? Vai repetir, tá? Minha santa moreninha e minha mãezinha negra. São expressões que ele utiliza em missa celebrada em homenagem a Nossa Senhora de Aparecida. Minha santa moreninha, minha mãezinha negra, tá? Então, eu sou contra propriamente, tá, a mentira histórica. E eu que nem historiador sou. Eu sou diplomado em Direito, tá? Mas sempre gostei muito de História. Então, esse era o objetivo do vídeo, tá? Dizer que isso, tá? Esse enegrecimento, esse enegrecer a imagem de uma santa, tá? Para cativar os cativos, entendeu? Para manipular, tá? Esse movimento, tá? Isso é que me incomoda, a deturpação, a mentira histórica. Tá? Então, é mais um lamento meu, tá? É mais uma crise que a igreja enfrenta. Eu sei que Portugal enfrenta também uma crise. No fundo é parecidíssimo aqui com o Brasil. A diferença é que eu aqui corro o risco até de ser preso, tá? Houve mudança de lei de estupro, teve um cidadão
branco que beijou uma mulatinha no rosto, uma mulata clara no rosto, tá? Aqui no Rio de Janeiro, tá? Um jogo do Flamengo, tá? E ele estava levemente embriagado e estava feliz, porque o Flamengo é um time que vem conquistando muitos bons resultados, com boa administração. E esse cidadão estava feliz, já fiz um vídeo sobre isso, tá? E ele deu um beijinho no rosto, tá? De uma repórter, tá? E foi tratado como estuprador, tá? Então houve a mudança de lei de estupro, tá? Ele foi preso, tá? Então um beijo roubado, tá? Um beliscão no bumbum, né? Nas ancas, né? Como em Portugal vamos pôr assim. A gente fala bunda ou bumbum, como eufemismo. Então, qualquer coisa é estupro, qualquer coisa é racismo, injúria racial, qualquer coisa é assédio, qualquer coisa é homofobia, gordofobia, transfobia, tá? Antissemitismo, e a gente acaba parando na cadeia. Então, eu acho que é essa a diferença entre o Brasil e Portugal. Tá? Eu corro risco de ser preso, tá? Mas eu não vou me calar não, tá? Entendeu? Podem cortar minha língua que eu vou fazer mímica, tá bom? Então, porque eu falo também em outro vídeo, a liberdade de expressão, o que é expressão? Nada mais é do que a externação do pensamento. Tá? Se seja homossexual ou negro me respeitar, eu vou respeitar. Tá? O princípio da reciprocidade. Agora, tá? Eu não vou abrir mão do meu convencimento, da minha consciência religiosa, tá? Da verdade histórica, entendeu? Isso eu não vou abrir mão, tá? Porque uma coisa é a história oficial, tá? Outra, ditada pelo Ministério da Educação. Outra coisa é a história verdadeira, tá? Então, eu não abro mão, tá? Então, eu optei, é mais ou menos essa história, tá? E eu optei, tá? Eu ganhei de presente de um joalheiro, como vocês chamam aí em Portugal, ourives, né? Ourivesaria, não é isso? E joalheria aqui no Brasil. Uma imagem Nossa Senhora de Fátima, made em Portugal. Vou pegar aqui para mostrar. Tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar. Eu optei, tem aqui uma cruz de São Bento, tá? Vou pegar aqui para mostrar, ó. Aqui, ó. Tá? Eu sou muito devoto a ela, tá? Esse sim é o verdadeiro critério aparição, tá? Então, e não é nada contra a entidade, digamos, a entidade sou espírita, né? Não é contra nada a Nossa Senhora de Aparecida, tá? Apenas eu acho errado, tá? Vem se fabricando muitas Nossa Senhoras de Fátima, inclusive aqui no Brasil, em resina, tá? Cor de rosa, arco-íris, colorida, tá? Eu acho isso errado, tá? Teve uma apresentadora, Ana Maria Braga, que tinha um personagem chamado Louro José, e quem era um fantoche, o artista que fazia o Louro José, ele morreu, e ela, querendo homenageá-lo, ela retirou aquela pombinha, tá, do Espírito Santo, tá, que pela influência greco-romana representa o Espírito Santo, tá? Ela colocou o Louro José no lugar. Então, ela pode ter tido boa intenção em querer homenagear o amigo, o colega de trabalho, mas isso eu acho que soa, ao mesmo tempo, heresia e blasfêmia, tá? E querendo agradar penso que
por erro, não por má fé, ela acabou ofendendo Santa Maria Imaculada, né? No caso Nossa Senhora de Fátima, tá? E, então eu acho errado, tá? A história é mais ou menos essa, o vídeo ficou longo. Então, bastante, não sei se eu esqueci de falar mais alguma coisa, tá? Ela era em terracota, tá? Foi por causa da ação das velas, tá? Ela foi defumada, digamos assim, um pouco, levemente escurecida, mas jamais enegrecida. Isso é uma mentira histórica, como eu falei, tá? Amanhã vai ter uma missa na Basílica de Aparecida, no Santuário da Basílica de Aparecida, e o sem vergonha do arcebispo, que é comunista, tá? Vai mais uma vez falar: minha Santa Moreninha é minha mãezinha negra. Ela não era negra, né? Então isso daí eu vejo como um crime até, tá? Entendeu? Tá? Houve santos negros, tá? Mas ele vindo do arcebispo, isso, tá? Nós somos leigos, tá? Nós somos pecadores, nós nos esforçamos em não errar, mas vindo de quem deveria ser o exemplo, e ele sabendo que sabe, isso jamais deveria, isso daí eu entendo como crime, já falei, tá? Então eu encerro por aqui, desejando que Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, por intercessão dela, tá? Proteja nossos irmãos, seja no Brasil, seja em Portugal, tá? Nossos irmãos de raça, especialmente, tá? E que os anjos digam amém, salve Maria e que viva Cristo Rei.